Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Bem-vindos a mais um Além do Vedanta, aqui no Clube do Dharma. Então, hoje a gente vai continuar o nosso processo aqui de discussão sobre o diálogo entre Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Raya, que é um dos maiores diálogos que tem registrados assim na história dos textos védicos, assim. É considerado um diálogo marcante. Então, para quem está acompanhando aí, não sei quem lembra, esse diálogo entre o Senhor Chaitanya, como todo mundo deve saber, foi o último avatar de Krishna, foi a última vez que Krishna, que o próprio Deus, veio no planeta em uma de suas formas. E o Senhor Chaitanya é muito interessante porque ele, assim, os Vedas explicam que o tempo cósmico, né, ele é basicamente dividido em yugas, em eras, né? São basicamente 4 eras. A era de Kali, era de Treta, era de Dvapara e a era de Kali, né? E essas eras, elas se repetem como as estações do ano: outono, inverno, primavera e verão, outono, inverno, primavera e verão, né? E isso aí vai marcando assim, um ciclo de eras no universo. E cada era tem as suas especificidades, né? Um dos pontos assim de cada era, a palavra era em sânscrito é yuga, né? E cada era ela apresenta uma condição, digamos assim, específica no planeta, uma condição biológica, uma condição ambiental e que se reflete também numa condição psicológica do ser humano. Por conta disso, o Dharma, que é um princípio eterno, né? Que é o princípio por meio do qual Deus, Krishna, ele consegue manter a criação rumo ao propósito para o qual ela foi criado. O Dharma, ele é vivido então em cada era de formas diferentes. Existe assim o conceito que é chamado de Yuga Avatara, que é o avatar que vem na era para propagar o Yuga Dharma, o Dharma da era, né? Então, ou seja, é a maneira específica, assim, a prática, um método específico, onde é, o alcance do Dharma se torna fácil, se torna explícito. A forma da gente alcançar o propósito do Dharma, ele se torna mais fácil por meio do método que o Yuga Avatara veio ensinar. Então, por exemplo, na era de Kali, que a gente está agora, Kali Yuga, o Yuga Avatara foi Chaitanya Mahaprabhu, que já estava descrito nos Vedas, descrito no Srimad Bhagavatam, algumas Upanishads, e ele veio e cumpriu todas aquelas predições e mostrou que ele era o Senhor Supremo, ele era a própria encarnação de Krishna. E o método que ele veio ensinar, que é o Yuga Dharma, é o método chamado de Harinama Sankirtana, que é a gente meditar em Deus, meditar nas características pessoais de Deus por meio dos nomes dele, dos nomes que carregam toda a potência, né? Então isso fica muito claro dentro dos textos, como que o nome, né, do Ser Supremo, o nome de Deus, ele por ser transcendental e por Deus ser absoluto, quando ele se expressa por meio do seu nome, então todos os seus atributos estão presentes ali na forma do nome, todas as suas características estão sendo carregadas por meio do nome. Então Chaitanya vem ensinar isso, né? E então quando ele conversa com Ramananda Raya, é muito interessante porque antes do Senhor Chaitanya vir, não tinha um tipo de diálogo registrado que tratasse de forma tão profunda o assunto relacionado sobre a compreensão do relacionamento de Deus com as almas espirituais. Isso vai acontecer depois que Chaitanya vem, e o marco disso é justamente a conversa que ele tem com Ramananda Raya. Sim, o conhecimento sobre a natureza da relação de Deus com as almas espirituais no mundo espiritual basicamente existia. Existem algumas figuras marcantes que expressaram isso, né? Como algumas figuras como Madhavendra Puri, por exemplo, que está na linha de sucessão discipular, também Vaishnava, que expressaram isso. Mas a primeira vez que isso é registrado e que fica assim registrado ali para a posteridade é nesse diálogo de Chaitanya com Ramananda Raya. Então Chaitanya, a gente vê que é muito cuidadoso nesse diálogo com Ramananda Raya, porque ele pede para Ramananda Raya ir falando sobre a meta da vida, e Ramananda Raya vai falando sobre a meta da vida em vários níveis, em várias instâncias, né? Então a gente começou, falou sobre semana passada sobre esse encontro deles, né? Como que tudo isso se deu.
E aí o Senhor Chaitanya ele pergunta então para Ramananda Rai que é uma figura, só relembrando a gente aqui, que é uma figura super importante dentro desse contexto da védico, dentro do contexto dos associados, das almas espirituais que vêm junto com Krishna, quando Krishna aparece no mundo, essas almas espirituais que vêm com ele, acompanhando ele, para poder ajudar ele a promover o propósito dele nesse mundo, a propagar o Dharma, a proteger as pessoas piedosas, a tentar refrear as influências ímpias no mundo. Então, Krishna desce acompanhado, ele vem com várias personalidades, né, que vêm do mundo espiritual junto com ele, que sempre cumprem esse propósito de ajudá-lo. E Ramananda Raya, a gente viu que ele é uma dessas figuras. A gente viu que Ramananda Raya, ele não é outro senão o próprio Arjuna, é uma própria encarnação de Arjuna. O mesmo Arjuna que conversa com Krishna na Bhagavad Gita, ele agora está conversando com Chaitanya. Então, Krishna, ele vem como Chaitanya e Arjuna vem como Ramananda Raya. Então, estão os dois conversando mais uma vez. E isso é muito interessante, mostra como que grandes personalidades, grandes almas espirituais como Arjuna, eles estão sempre servindo a Krishna, sempre colaborando, participando das atividades pessoais, espirituais, participando do propósito de Krishna vir nesse mundo. Então, quando Arjuna fala com Krishna na Bhagavad Gita, é ele que faz as perguntas e Krishna responde para ele, ensina ele. Agora que Arjuna veio como Ramananda Raya e Krishna veio como Chaitanya, eles mais ou menos trocam de papel, né? Então, Krishna, como Chaitanya, faz as perguntas para Arjuna, na forma dele de Ramananda Raya, e Ramananda Raya que vai falando sobre a filosofia, explicando, respondendo as perguntas de Krishna, né? Então a gente viu que Chaitanya pediu para Ramananda Raya falar sobre a meta da vida, né? Chaitanya ele mostra, então com isso, aqui ele veio propagar a meta da vida, ele veio falar da coisa mais importante. Ele não veio falar de rituais, ele não veio falar de cerimônias, ele não veio falar assim de meditação, não veio ensinar um processo de yoga específico, assim. Ele veio mostrar qual é a meta da vida. Ele veio mostrar assim, o propósito último da existência, o propósito último de qualquer prática espiritual, de qualquer religião, que é você conhecer Deus, desenvolver amor por Deus, e ele veio revelar quem é esse objeto de amor do buscador espiritual, que é Deus. Ele veio mostrar quem é Deus, ele veio revelar a personalidade da divindade nos seus aspectos mais profundos e íntimos, que nos próprios Vedas é um conhecimento que fica velado. Ele só vem ser, então, ser revelado depois que Chaitanya vem e ele abre, então, esse processo de revelar, assim, de tornar público, realmente muito acessível, o conhecimento sobre a natureza pessoal de Krishna, a doçura da natureza pessoal dele, das suas atividades, das suas qualidades, das suas atividades, né? Vem mostrar isso de forma muito enfática. E aí, então, ele está preocupado com isso. Ele quer que Ramananda Raya fale sobre isso, para isso ficar ali como registrado, como uma prova de que aquilo ali tudo está nos Vedas, porque ele pede para Ramananda Raya explicar a meta da vida se baseando nos Vedas. Então, ele vem reafirmar a autoridade dos Vedas e mostrar que os Vedas também confirmam aquilo ali que o Ramananda Raya está falando. Em última análise, vai chegar no ponto de falar sobre a relação mais íntima e pura de Deus com as almas espirituais, né? Então ele pediu para Ramananda Raya falar sobre a meta da vida, e Ramananda Raya falou que a meta da vida era seguir Varnashrama Dharma, e a gente viu, que a gente discutiu, né, semana passada, que Varnashrama Dharma é muito interessante, que o Varnashrama ele é criado pelo próprio Krishna, é Krishna quem cria, ele fala na Bhagavad Gita, ele fala Chatur Varnam Mayashristam Guna Karma Vibhaga Shaha. Ele fala que eu criei a divisão da sociedade dividida em 4 ordens, e essa divisão é com base na qualidade e no trabalho de cada um, na natureza pessoal de cada um e no trabalho, na função que a pessoa vai exercer, como ela vai servir o corpo social a partir da sua própria natureza. Então é algo completamente natural. É algo orgânico para a pessoa. A pessoa tem uma natureza, tem tendências, tem predisposições e ela vai agir conforme isso, vai colaborar com a sociedade dentro desse sistema. E a gente viu como que o Varnashrama, a ideia central é promover as pessoas, organizar a sociedade de tal forma que toda a produção cultural, toda a produção intelectual,
toda produção científica, ela seja guiada por valores elevados, por valores que se baseiam no mínimo no modo da bondade, que são valores ensinados pelos brahmanas, pelas pessoas que são assim, estão situadas no modo da bondade, que tem equanimidade. São pessoas que cultivam aqueles valores mais elevados, assim, que quando a gente fala, a gente acha que, nossa, a pessoa é impossível de alcançar esse estado, né? De tão nobres que são esses valores, né? Então são essas pessoas, são os brahmanas, são pessoas que agem com humildade, com compaixão, com conhecimento, com pureza, enfim, com todas as boas qualidades, né? E a gente viu que eles são os cabeças da sociedade e esses são os valores mais importantes. Todo mundo respeita os brahmanas, pessoas no modo da bondade, numa sociedade ideal construída com base nesse sistema. Então, tudo que é produzido nessa sociedade, com base de cultura, arte, filosofia, né, conhecimento, ciência, tudo isso aí é regido, então, por valores elevados, até por valores espirituais. Então, toda a produção, né, da cultura em si, ela é visando o avanço, o progresso espiritual da sociedade. Beleza, esse é o propósito do Varnashrama. E aí, Ramananda Rai falou que a meta da vida era isso, era você adorar a Deus por meio de você se situar no Varnashrama, se situar na sua posição na sociedade, servir ali a sociedade por meio dessa posição sua, não negar o seu karma, aceitar ele e agir de acordo com ele, e que isso é a perfeição da vida, você adorar a Deus assim, por meio dessa função. E aí, Chaitanya, o que Chaitanya fala? Chaitanya fala, não, isso é externo, isso não é a meta da vida, tem algo mais, isso aí é material. E aí, quando Chaitanya fala isso, ele está refutando, ele está mostrando que a meta da vida não se resume numa organização social com base nos 3 modos da natureza. Porque, assim, a gente organizar uma sociedade de tal forma que o modo da bondade ele impere, que os valores, né, culturais, artísticos, intelectuais, eles sejam para promover, para veicular esses valores no modo da bondade, Chaitanya fala, não, isso não é a meta da vida, isso é necessário, mas isso não é suficiente. A vida espiritual, a busca pela transcendência, ela não se encerra na busca pelo modo da bondade. O modo da bondade ele é necessário para a pessoa ter condições psicológicas de realmente entender a verdade absoluta realmente de forma verdadeira, de forma equilibrada, ela poder ter uma prática espiritual de fato na sua vida, aqui nesse mundo material. Então, no mundo material, a gente tem que fazer o uso do modo da bondade e oferecer isso para Deus, oferecer isso para Krishna, no modo da bondade, que é o modo mais elevado. Então, os Vedas explicam que quando a gente faz isso, a gente entra num estado que é chamado de Vishuddha Sattva. É quando você pega o modo da bondade e você torna ele espiritual. Então, é a chamada a bondade pura, ou estado de Vasudeva, ou estado de Brahman, como Krishna fala na Bhagavad Gita, quando ele fala Brahma Bhuta Prashana Atma. Ele fala que esse estágio de Brahma Bhuta é quando a pessoa se situa na natureza espiritual, se torna completamente equânime. A pessoa, então, se o modo da bondade é equanimidade, o Vishuddha Sattva é quando a pessoa se torna equânime pela realização espiritual que ela tem. Ela pega esse modo da bondade, ela conecta tudo isso com a satisfação do propósito supremo. Mas aí Krishna fala, não, simplesmente se situar no modo da bondade, organizar uma sociedade com esse propósito não é a meta da vida. A meta da vida ainda vai além disso, porque a gente não pode ficar preso simplesmente na construção de uma sociedade, assim, tentar simplesmente organizar a sociedade e dividir as funções, entender a natureza de cada um e parar por aí. Não, a coisa vai além, tem que ir realmente para o campo da transcendência. Tem que transcender a esfera cultural, a esfera social. Isso aí deve ser entendido só como um meio, mas não como uma meta em si. Beleza. Aí então Chaitanya refuta e fala, não, isso é externo. É melhor que você me fale sobre outros meios, sobre outras formas pelos quais a verdade absoluta pode ser entendida, a meta da vida pode ser compreendida de maneira... Me fale sobre as coisas mais profundas ainda. Isso não encerra todo o assunto, né? Aí beleza, então a gente entende que Varnashram diz respeito ao mundo material e a ideia dela é conduzir as pessoas por meio desses modos da natureza e tratando as pessoas por esses modos. Por isso que o Sr. Chaitanya rejeita, né? Dos pontos é que se a pessoa acha que o Varnashrama é a meta da vida, ela pode achar então que simplesmente tratar dos modos da natureza vai fazer com que ela realmente adquira conhecimento espiritual. Isso não é verdade. Simplesmente por a pessoa, por exemplo, se tornar um Brahmana, por exemplo, se situar no modo da bondade, ela vai ser uma autoridade espiritual. A pessoa pode começar a confundir
achar que uma posição social com base nos modos da natureza, ela se situar no modo da natureza que é mais elevado, isso, ela pode achar que isso significa que ela espiritualmente é mais elevada do que outras pessoas. E a gente viu que isso ao longo da história gerou muita confusão. Uma das grandes confusões que isso gerou foi o nosso famoso sistema de castas materialista, né? Onde as pessoas acham que por simplesmente a pessoa se situar numa determinada classe específica, ela tem autoridade espiritual, ela é mais evoluída do que outras pessoas, e isso gera uma série de problemas, uma série de dogmatismos, uma série de discriminação social que impede que as pessoas entendam a transcendência como algo que está além de qualquer condição material de vida. Então, por mais que o sistema Varnashrama a gente possa entendê-lo assim como um sistema, digamos assim, social mais elevado, porque ele é todo baseado, todo construído sobre a égide de que a cultura, tecnologia e arte promovam o modo da bondade e promovam os valores mais elevados, que toda a produção cultural seja voltada para a elevação do ser humano. Contudo, a gente não pode achar que simplesmente por sermos pessoas que somos capazes de produzir uma cultura assim, que nos identifiquemos com certas qualidades dos modos da natureza mais elevados, nós somos mais elevados do que outras pessoas espiritualmente. Porque o que vai definir de fato assim, um avanço espiritual vai ser realmente a consciência de Deus, que a pessoa tem a capacidade dela entender a natureza comum entre todos os seres vivos, a capacidade dela ser equânime para com todos os seres vivos e entender a condição de todos os seres vivos a partir da sua própria condição. Porque a pessoa se entendendo como uma alma espiritual, ela vai ver a condição dela imersa no mundo de dualidades, e ela também vai entender que todo mundo, como uma alma espiritual, está na mesma condição. E ela vai ver que o seu problema também é o problema do outro. O problema do outro também é um problema dela, vai afetar ela de alguma forma. É a condição do mundo, é a condição dessa realidade material. Então, a pessoa confundir esse ponto, achar que realmente por eu ter uma condição material mais refinada, certas capacidades, habilidades, certos dons materiais, certas qualidades, mesmo valores mais refinados, isso me torna mais, digamos assim, né, evoluído do que outra pessoa. Isso é um grande erro e por isso que Chaitanya também certamente é um dos pontos que leva ele a falar para Ramananda Rai. Não, Ramananda Rai, isso não encerra a meta da vida, vamos que tem mais. A coisa não para por aí não, a gente não pode limitar a meta da vida simplesmente à sociedade. Chaitanya, um dos pontos é que Chaitanya, ele sabia que em Kali Yuga, seguir o Varnashrama é algo praticamente assim, é muito difícil, não vou falar impossível não, mas é muito difícil, até porque o Prabhupada, o nosso grande mestre, ele falou, olha, eu fiz uma parte do trabalho, né? Eu peguei esse conhecimento, eu trouxe ele para o mundo, eu apresentei ele de forma sincera, eu fui comprometido, né? Eu não enganei ninguém, eu nunca disse coisas assim falsas, nunca tentei me colocar no lugar que é devido, ele sempre se manteve no lugar dele, sempre se colocou como um servo, sempre falou que ele era um servo e que ele veio mostrar esse conhecimento da forma mais profunda, muito devotado. E ele falou que restava uma parte a ser feita, que era o quê? Justamente a implantação do Varnashrama na sociedade. A gente levar esse conhecimento espiritual para todos os setores da sociedade, fazer com que a cultura ela seja vista como um meio, um veículo para transmitir valores profundos, valores espirituais, e não simplesmente um veículo para transmitir valores assim vão contra o propósito do Dharma. Então, Prabhupada pediu, né, que seus discípulos, beleza, vocês podem fazer isso. Vocês podem tentar, então, estabelecer o conceito de Varnashrama e segundo as circunstâncias em que você se encontra. Porque se a gente também achar que a construção de uma sociedade assim, baseada no modo da bondade, como a divisão natural de tarefas, de trabalho, ela vai ser executada, implementada no mesmo formato que na Índia antiga, isso aí vai ser uma grande ilusão, porque a cultura já mudou, os valores já mudaram, técnica, ciência já mudou, a forma como a arte é expressa hoje mudou. Então a gente tem que tentar levar o conceito genérico, a essência do Varnashrama, né? Que é entender a natureza, entender os 3 modos da natureza material, entender o trabalho que a gente tem que fazer para se situar no modo da bondade, para a gente poder realmente
para nós nos tornarmos aptos a compreender o conhecimento espiritual de forma realmente assim profunda, verdadeira, com propriedade. Então, se a gente for capaz de fazer isso, de implementar, de entender que a cultura ela não deve ser negada, mas deve ser usada como um veículo para transmitir esses valores, aí beleza, a gente pode ser que a gente tenha sucesso em conseguir implementar o Varnashram nessas condições. Mas tirando isso, se a gente achar que o Varnashram ele é um formato assim engessado que diz respeito a um tipo específico de a uma estética cultural assim, específica, isso pode ser muito difícil e até problemático. Da gente tentar resgatar elementos culturais que muitas vezes não existem mais hoje, né? E vão ser praticamente impossíveis de serem implementados, né? E aí, então, Chaitanya viu que isso não era possível, beleza, né? Então, deixa eu só continuar aqui. Tá, e aí, então, a gente tem que entender um ponto também, que o Varnashrama, ele é algo que é criado, né? Cultura, ele é algo que é criado pelo ser humano dentro de uma circunstância específica, é algo histórico, né? A sociedade ela é construída num tempo, num local, e tem vários fatores que influenciam a construção de uma sociedade, os valores que estão ali na sociedade, toda a cultura que é construída ali, que é consumida naquela sociedade, ela é influenciada por uma série de valores, né, que dizem respeito a tempo, local, circunstância específica. Tanto que a gente vê que a cultura está sempre mudando. Existe esse termo, né, que ficou muito popular, que é o Zeitgeist, que é o espírito da época. Né? Qual que é o humor dessa geração, o espírito dessa geração? Né? O que eles estão buscando, né? O que eles estão consumindo, o que eles estão desejando, o que eles estão questionando. Então a gente vê que isso muda, está sempre mudando, cultura está sempre mudando, está fazendo adaptações, está rejeitando valores, está começando a criar novos valores, transformando outros valores e cultura muda. Então tudo que é criado, tudo que é criação, né, a gente vê que a criação ela tem limites de tempo, tem limites de espaço, tem uma série de fatores que não permitem que a cultura em si, por si só, ela revele a verdade absoluta, que a verdade absoluta ela transcende a história, transcende o tempo, transcende o espaço. Então a cultura ela tem esses limites, então ela não é capaz de por si só chegar e revelar a verdade absoluta. Tudo aquilo que é criação, tudo aquilo que é criatura, não dá conta de por si só abarcar a imensidão, a totalidade do Criador, daquele que é o infinito, aquele de onde vieram todas as qualidades que estão ali impressos naquela cultura. Porém, a cultura ela possui elementos por meio dos quais a gente pode entender traços do Criador, entender traços de Deus. Então, se a cultura é algo que foi criado por uma mente humana, a gente pode analisar uma série de elementos que estão ali presentes na cultura para poder também entender essas capacidades que foram usadas para criar aquela cultura, para descobrir tendências humanas, busca, anseios humanos, e entender que de alguma forma aquilo ali tem alguma relação com a transcendência, alguma relação com o absoluto. Como que o absoluto está se expressando ali? Quais são os atributos que ele emprestou para a sua criação, que ele colocou na sua criação, por meio dos quais a gente pode inferir algumas coisas, logicamente, e entender traços da sua personalidade, né, da sua psique, da forma dele de pensar, de agir, de suas qualidades, né? Então a gente pode entender um pouco sobre ele, a gente não vai conseguir conhecê-lo completamente, aquilo ali não vai revelar ele. Tanto que na Bhagavad Gita, Krishna fala no começo do capítulo 7, ele descreve todas as suas energias materiais, né? Ele fala, olha, isso aqui são as minhas energias materiais, é o que compõe esse mundo material, esse mundo fenomênico aqui que vocês estão experimentando. Ele fala, essas são as minhas energias separadas. Ele fala, Bina, Prakriti e Ashtada. Ela fala, essas aqui são as minhas energias materiais separadas. Então, por meio delas, você não vai me entender completamente, porque são energias, são partes de mim. Eu não estou completamente, eu não estou representado completamente ali. Simplesmente uma parte de mim. Então, você pode inferir algumas coisas, entender alguma coisa sobre mim a partir delas. Então, a gente tem que entender esse ponto também, que o Varnashrama é cultural, é cultura, né? É a construção de uma sociedade. Por mais que seja um modelo divino, ainda assim é algo que a gente constrói nesse mundo. Ele depende do ser humano para ser construído. São as qualidades humanas, são os valores humanos que vão estar implementados ali, sendo veiculados na cultura do Varnashrama, naquela sociedade construída. Então, a gente tem que entender que ele tem os seus limites ali, o Varnashrama, que a gente não vai poder compreender por si só a verdade ali naquele ponto. E hoje em dia, então,
a gente estabelecer uma cultura, assim, uma sociedade que seja guiada por esses valores é algo muito difícil, porque as naturezas são muito misturadas hoje em dia. Então, tanto que um dos propósitos do Clube do Dharma, como o Nrsimhananda sempre gosta de frisar, da criação dele, da criação do Clube do Dharma, é tentar também entender a do trabalho de cada indivíduo, como que cada indivíduo pode compreender a sua vocação e como que ele vai servir o corpo social a partir da sua vocação, assim contribuindo, fazendo parte do Dharma, contribuindo para a compreensão, para a veiculação dos valores do Dharma na sociedade. Então, como que a gente pode entender isso de forma mais criteriosa e de forma assim aplicável? Como que a gente vai aplicar isso na sociedade, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, Chaitanya fala, isso não é uma coisa muito simples. Em Kali Yuga, nessa era de Kali, os Vedas falam que as naturezas humanas, assim, a natureza humana, ela possui muitas influências. Então, a gente entender puramente a influência assim, que existe maior no indivíduo, entender suas propensões, hoje em dia é algo muito difícil, porque a gente tem muitas ofertas. As metas de vida hoje, elas basicamente se resumem a fatores como você ser famoso, você ganhar dinheiro, para você poder consumir assim valores elevados de vida, como a honra, como o respeito, como a compaixão, não são coisas veiculadas como sendo assim fatores de sucesso na vida, mas o sucesso vai se resumir basicamente naquele que possui ouro, naquele que possui dinheiro, naquele que possui poder, né? Então isso fez o quê? Fez com que as pessoas elas tratassem a sua natureza como uma forma de alcançar esse único objetivo comum, que é o quê? Você alcançar o ouro, você alcançar essa riqueza. Então os valores mais importantes eles começaram a ser diluídos, deixados de lado, e a gente voltar para fazer um resgate disso como sendo assim coisa importante para a construção do caráter, a base da sociedade como um todo. Isso aí é algo que demanda tempo, é algo muito sutil, né? Porém, a gente de alguma forma a gente vai ter que fazer um esforço nesse sentido, né? Então Chaitanya ele rechaça por esses motivos também. E vamos andando aqui. Vamos andando. E um outro fator é que a meta da vida, Chaitanya está tentando levar Ramananda Roy para falar sobre a meta da vida. A meta da vida, em última análise, é Bhakti, né? É nós desenvolvermos realmente uma relação assim consciente de amor com Deus. A gente tem uma atitude amorosa com Deus, de servi-lo movidos pelo amor, movido pelo carinho, pelo sentimento que a gente tem por reconhecer Deus como a personalidade assim mais importante na nossa vida, que a gente mais gosta. A gente tem um carinho por Ele, tem um sentimento por Ele. Então, Bhakti, né, essa devoção, ela é independente. Ela não pode ser condicionada por nenhum fator material. Entre eles, a construção de uma sociedade que é baseada nesses valores. Por mais que a pessoa esteja numa condição social, numa condição de vida, como é a nossa atualmente, onde esses valores não são veiculados a todo momento como coisas importantes, né? Senão o que é veiculado é o consumo, é o poder, é a gente conseguir controlar as coisas, né? Por mais que a gente viva numa sociedade assim, onde esses valores realmente não sejam promovidos à torto e à direito, como deveriam ser mesmo, né? A gente pode sim desenvolver amor por Deus, a gente pode conhecer Deus, a gente pode desenvolver essa relação de amor com Ele, porque isso não ou a relação de amor que a gente tem com Deus, ela não depende, ela não pode ser parada por nenhuma circunstância material. E isso, inclusive, é até um dos versos assim bem importantes que tem no Bhagavatam. O Bhagavatam fala, né, que Bhakti ele é a Haitukiya Pratihata Yayatma Suprasidati. Fala que para essa relação de amor, para Bhakti, devoção, realmente satisfazer o eu, o que ela tem que ser? Ela tem que ser a Haitukiya Pratihata. Ela é algo assim que é ininterrupta, que não pode ter nada que pode parar essa devoção. Nenhum elemento material pode impedir a gente de desenvolver, de manifestar essa relação com Deus. Porque Deus está além desse mundo, está além de qualquer circunstância, Ele está dentro de você. Vai depender da sua consciência, né, você se relacionar com Ele. Tanto que o nome da ISKCON, quando o Prabhupada criou a ISKCON, né, essa instituição do movimento Hare Krishna, ele falou, é Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, tudo vai basicamente se basear no seu estado de consciência, o estado de consciência através do qual você faz as coisas, como você interage com o mundo. É isso que vai realmente, em última análise, definir a sua consciência espiritual.
É a consciência que você tem ao agir, ao fazer, ao se relacionar, etc. Né? E então vai se basear realmente nesse estado de consciência. E Bhakti é a Haitukiya Pratihata. Ele tem que ser ele é ininterrupto e como é que é o outro? A Haitukiya. Esqueci a tradução da outra palavra agora. Haitukiya Pratihata. Esqueci. Deu branco no outro termo. Mas enfim, é que o significado é que Bhakti não pode ter nenhum impedimento. Nada pode parar a Bhakti, nada pode refrear a devoção, nada pode impedir que essa devoção por Deus ela se manifeste na vida. Não pode ter nenhum impedimento. Nada é capaz de fazer isso, de condicionar a relação espiritual que a gente tem por Deus. Nenhuma condição material, né? Então a gente não depende de nada, ela é independente, né? Bhakti, ela é independente, como Vishwanatha Chakravarti explica no Madhurya Kadambini, ele mostra no começo ali, uma das primeiras coisas que ele fala no livro, que é um livro muito importante falando sobre a natureza da devoção, ele vai explicar que Bhakti é completamente independente. Ela não depende de nada a não ser dela mesma, porque, entre outras coisas, porque Bhakti ela é uma das energias de Deus. Ela é uma das energias de Krishna. Então, assim como Krishna, ela possui a sua natureza também de independência. Assim como Krishna é independente, Bhakti, sendo uma energia, uma Shakti de Krishna, também possui a sua independência para agir da maneira que ela quiser agir, inclusive a independência de Krishna. Então, ela age, ela se manifesta no coração de alguém, essa devoção, de acordo com a vontade dela de se manifestar, digamos assim, né? Então não há nada que pode obrigar Bhakti a se manifestar. Nenhum ritual que a gente fizer, nenhuma meditação, nenhuma austeridade, nenhuma aquisição de conhecimento, seguir regras, seguir disciplina, nada disso é capaz de fazer com que a devoção realmente por Deus ela brote. Porque senão a gente estaria falando que uma condição material, que um ritual, ele seria capaz de fazer com que nós realmente alcançássemos Deus, que Deus ele ficasse, digamos assim, sujeito àquele ritual a se manifestar na nossa vida. Não, Bhakti ela é algo completamente independente, ela é a devoção por Deus, ela tem várias coisas, vários fatores que vão facilitar a nossa consciência a se sentir atraído pela natureza de Bhakti, pela natureza espiritual, pelo amor a Deus. Mas para Bhakti se manifestar de fato é algo que depende da própria devoção. E geralmente a gente vai adquirir isso, geralmente a Bhakti ela é passada, ela é adquirida por uma pessoa que possui Bhakti, por uma pessoa que já tem isso no seu coração. E a gente adquire isso de uma outra pessoa, né? Mas a gente não vai entrar nesse papo muito aqui agora não, porque a gente vai falar disso mais pra frente, né? E é isso. E aí, então, o Ramananda Chaitanya, ele rejeita, né, que Ramanandarai fala do Varnashma, e aí ele pede para Ramanandarai falar, né? Então, beleza, então fala outra coisa, né? Isso aí que você falou é externo. Aí Ramanandarai vai e fala, né? Ele fala o seguinte, ele cita um verso, né? Ele cita um verso da Bhagavad Gita, que é até o 9:27, né? Ele fala, meu querido filho de Kunti, o verso da Gita, né? Tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você oferecer em sacrifício, tudo que você der em caridade, e quaisquer austeridades que você realizar, todos os resultados dessas atividades devem ser oferecidos para mim, Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, o Ramanandarai, ele está citando esse verso aqui, quando Chaitanya pede para ele falar algo mais profundo do que seguir o Varnashma, então agora ele está falando, não, tudo bem, já que a meta da vida não é o Varnashma, e eu sei que não é, ele fala, não, então tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer, a gente deveria fazer com uma atitude de ofertar aquilo ali para Deus. A nossa consciência, a gente vai ser qual? Por trás. A gente vai preparar a nossa consciência para no momento que a gente estiver fazendo as coisas, a gente estar consciente de que a gente está fazendo aquilo ali justamente para colaborar, para contribuir com o propósito supremo. Então a gente vai agir guiados por valores absolutos, por valores que são relacionados com o prazer de Deus, com a vontade de Deus, que em última análise é o próprio Dharma, a vontade de Deus, é a forma, o propósito para o qual ele criou a existência. E a nossa existência ela tem esse propósito, né, de entender qual é esse propósito e colaborar com ele, em participar desse propósito divino. Então, com isso, o Ramanandarai fala, beleza, a meta da vida ela é justamente a gente oferecer o resultado do nosso trabalho, a gente fazer tudo como oferenda a Deus, a gente oferecer para Deus. Isso é chamado também de
Não é karma arpana, é a gente oferecer nossas atividades. Beleza, a gente tem que fazer tudo como uma oferenda a Deus, adorar a Deus dessa forma, por meio das nossas atividades. É karma arpana, fazer a adoração a Deus por meio do nosso karma, daquilo que a gente possui, das nossas tendências, da nossa natureza, e fazer com que isso seja um veículo para levar, para poder manifestar os princípios do Dharma na existência. A gente participar do propósito do Dharma a partir do cumprimento, assim, do respeito à nossa natureza, do respeito ao nosso trabalho, e a gente entender isso como algo que está relacionado com o Dharma, com algo muito elevado da nossa vida. Então a gente vai entender o trabalho como algo que tem um aspecto sagrado, e o produto do nosso trabalho também, naturalmente, a gente vai entender dentro dessa psicologia de que realmente também ele é algo sagrado. Então, quando você pegar, adquirir o resultado do seu trabalho, e quando o resultado do nosso trabalho, qual que é? Dinheiro, né? A gente trabalha, a gente ganha dinheiro. Então, você vai pegar o seu dinheiro, então você vai entender ele como um produto do Dharma. E quando você for gastar o seu dinheiro, se você está imbuído dessa psicologia do Dharma, você vai gastar o seu dinheiro dentro do Dharma, porque você vai entender que o Dharma, ele está completamente presente na sua existência. Então, para você, você vai ver, então, o fruto do Dharma como uma forma de realmente também estar colaborando com o propósito do Dharma, a partir do próprio fruto do seu trabalho, né? Então, a forma de você enxergar o trabalho, enxergar o resultado do seu trabalho vai mudar. Então, a própria forma de você usar os recursos que você vai obter com o seu trabalho também vão estar imbuídos desse pensamento, desse sentimento, dessa ideia de que aquilo ali é produto do Dharma. Então, aquilo ali é algo que tem um propósito maior. Então, qual é o propósito maior que eu tenho para alcançar com o uso daquilo que eu obtive com o trabalho no Dharma? Então, qual o Dharma que eu vou alcançar com aquilo que eu obtive por meio do Dharma? Então, está tudo sempre girando em volta do Dharma também, de valores que estão relacionados com o Dharma, né, em última análise. Então, continuando aqui. Então, Ramanandarai, quando ele fala isso, né, que tudo que a gente faz, a gente deve fazer como uma oferenda, né, ele cita esse verso da Bhagavad Gita, que é o 9.27, ele está falando que realmente a gente pode seguir o Varnashama Dharma realmente materialmente motivado, que essa que é a maior fonte de problemas, a gente se iludir com a construção social e achar que simplesmente por tentar consertar a sociedade, essa é a meta da vida. E muita gente se ilude com isso, né? A gente vê que muita gente confunde, né, assistencialismo, caridade, como sendo terapias até para ajudar pessoas, como sendo coisas espirituais, como sendo um trabalho espiritual em si mesmo. Essas coisas em si mesmas, elas não são espirituais. Elas não revelam a verdade transcendente por trás da matéria. Elas são assim, elas são coisas necessárias que realmente todo ser humano deveria prestar atenção nessas coisas, prestar atenção no assistencialismo, prestar atenção na caridade, prestar atenção, enfim, ajudar o outro. Isso é sintoma de compaixão. Compaixão é algo completamente essencial, assim, na vida de uma pessoa que realmente está trabalhando para seguir o Dharma, está trabalhando para realmente desenvolver a consciência de Deus. Isso faz parte, é completamente necessário. Mas o que Ramanandarai, em outras palavras, também está mostrando, ao ele falar que a meta da vida não é seguir o Varnashama, mas a gente oferecer tudo que a gente tem, que a gente conseguir oferecer para Deus, ele está, em outras palavras, também mostrando isso. Tudo bem, a gente pode seguir os valores do Varnashama Dharma, organizar a sociedade com base nesses valores no modo da bondade e achar que a vida espiritual se resume simplesmente em seguir um modelo social baseado nesses valores, assim, nessas virtudes, na construção dessas virtudes, na veiculação dessas virtudes. Mas a gente sabe que não para por aí. A transcendência, ela vai além disso aí. Ela pode usar isso aí como veículo, mas ela não se limita a isso. Tanto que um dos grandes problemas, igual a gente falou, é a pessoa poder, em algum momento, achar que isso aí realmente é o que define superioridade, inferioridade espiritual e acabar criando várias deturpações, vários desvios na filosofia. Inclusive, o próprio Bhaktivinoda Thakura, um dos nossos grandes mestres, ele enumera assim, vários desvios só dentro do movimento Hare Krishna, dentro do Gaudiya Vaishnavismo, né? Ele escreve um livro falando sobre isso aí, onde ele enumera 13 seitas que pegaram conhecimento e deturparam, criaram desvios filosóficos, desvios de prática, desvio no sadhana,
e começaram a transmitir uma ideia completamente errônea do que é a consciência de Krishna, do que é a consciência de Deus para a sociedade, e grande parte da sociedade engoliu aquilo ali, aceitou aquilo ali como sendo uma expressão fidedigna do Vaishnavismo, da consciência de Krishna. Isso aí gerou um grande problema que a gente já viu assim na história, que levou a própria consciência de Krishna, o próprio Vaishnavismo, enquanto uma tradição, perder a sua relevância na sociedade por ser considerado algo assim de muito assim, recheada assim de elementos que são completamente assim duvidosos, de elementos de comportamentos que eram veiculados, que eram completamente assim contrários à prática de uma vida virtuosa mesmo, eram elementos muito profundos da filosofia passados de forma muito barata. Isso aí levou o Vaishnavismo à marginalidade, tanto que ficou um século o Vaishnavismo sem ter uma expressão relevante na sociedade, até que os acharyas vieram e fizeram esse resgate, né, depois. E conseguiram colocar o Vaishnavismo, a consciência de Krishna, de volta na sociedade como algo relevante, como fez o próprio Bhaktivinoda Thakura, né, que ele fez esse resgate, denunciou esses desvios, foi capaz de entender com inteligência, com perspicácia, com base nos Vedas, todos aqueles desvios que estavam acontecendo ali, muitas vezes por causa desses elementos, por causa desses fatores, assim, que é uma enganação que a gente tem, a gente confundir, não que seja o caso de todos esses desvios, mas a gente pode confundir, então, esse assistencialismo, caridade, como sendo algo completamente espiritual, que encerra a vida espiritual em si mesma, né? Então a gente não deveria confundir esses pontos. Então por isso Chaitanya pede para Ramanandarai falar outra coisa, e Ramanandarai então fala, a gente deve realmente dedicar as nossas atividades a Deus. Então isso significa o quê? Que ele entende, então o Ramanandarai entende que as pessoas podem seguir o Varnashrama com essa mentalidade materialista, e as pessoas dividirem a sociedade com base numa meritocracia exclusivista, onde marginalizam pessoas que não fazem parte da sua classe, não têm a mesma natureza que você, e começar a gerar uma série de deturpações, de criação assim, de elementos antagônicos, de elementos separatistas, tentando assim, que são veiculadas sob a ótica assim, de algo que é espiritual. Eles trazem esses elementos materiais, essa divisão assim, da sociedade como sendo algo de ordem espiritual, e vão tentar se basear nos Vedas, isso que é o pior. Eles vão criar um pseudo-conhecimento, pegar parte dos Vedas que eles interpretam de forma muito peculiar para tentar validar aquele conhecimento dele, como pegar conceitos genéricos assim dos Vedas para tentar validar toda uma forma de pensamento deles, uma forma deles de enxergar o mundo, de criar toda essa divisão e de respaldar essa postura deles, arrogante, discriminativa, etc., né, que foi criado com o sistema de castas e que também acaba criando outros tipos de divisão, como discriminação religiosa, como a gente vê, que tem até hoje, na Índia isso, né? No mundo todo, né? Mas na Índia também tem isso, essa rixa que tem entre os hindus e os muçulmanos, né? E, enfim, vai criando esse monte de discriminação baseado em conceitos corpóreos, em conceitos materiais de vida, né? Então, o Varnashram ele não é capaz de fornecer a meta última da vida. Beleza, né? Continuando aqui. Então, entre outras coisas, quando Ramanandarai fala esse ponto da gente oferecer, tudo que a gente cita esse verso que Krishna fala na Gita, onde Krishna fala, tudo que você fizer, né, faz isso como oferenda a mim, tente se conectar comigo, me coloque ali como a meta assim, né, do seu trabalho, você realmente estando conectado comigo, fazendo aquilo ali para me agradar. Então tem uma postura espiritual no meio da sua ação. Entenda a natureza desse mundo, entenda a natureza da matéria, entenda a natureza do seu trabalho, que tudo isso foi criado por mim, faz parte de um propósito. Então contribua com esse propósito, faça parte desse propósito. Então lembre de mim, né? Então faça isso como uma oferenda a mim. Uma oferenda, assim, significa se conecte, né, com esse propósito divino, faça parte do meu propósito, né? Me ame, em outras palavras, é isso que ele está dizendo, né? Me ame. Você entende o propósito, você gosta de Deus, você tem um amor por Ele, e você vai fazer simplesmente por sentimento, assim, você entende que aquilo ali é o melhor, entenda o propósito supremo disso, né? De você seguir o meu propósito, você contribuir com isso. Então,
Isso, em outras palavras, é renúncia. Ali ele mostra assim, que isso é uma forma de renúncia. É você renunciar o quê? Renunciar à sua mentalidade de querer explorar o mundo, de enxergar o mundo como um vasto campo de recursos, tanto recursos físicos, né, objetos, tecnologia que é criada, quanto recursos principalmente psicológicos, né, emotivos, emocionais, que é a gente explorar as pessoas, explorar relacionamentos, e também recursos intelectuais, você explorar ideologias, ou seja, a gente enxergar todas essas coisas que são produzidas no mundo, são produzidas pela sociedade, pela cultura, como uma forma de você satisfazer o seu ego, de você se sentir completo através do consumo dessas coisas. Essas coisas existem para te satisfazer e elas não cumprem um propósito além. Elas não levam você a refletir sobre a meta da vida, a desenvolver compaixão pelos outros seres vivos. Então, quando o mundo, a existência é enxergado sob essa ótica de que ele tem o propósito de satisfazer os meus anseios, de facilitar o cumprimento das minhas metas de vida pessoais, o mundo, então a existência, toda a matéria está enxergando como um recurso, algo a que você tende a explorar. Recursos intelectuais, né, psicológicos, materiais. De outra forma, quando a gente entende esse verso da Bhagavad Gita que Ramananda Rai falou, a ideia é o que? É justamente tirar, a gente renunciar em favor de Deus. Renunciar o quê? Renunciar o egoísmo, porque na Bhagavad Gita, Krishna explica muito bem para Arjuna, ele fala, o problema desse mundo, Arjuna, que você está questionando aí, o que força as pessoas a agirem por impulso de tal forma que elas realmente assim se vejam numa condição, numa situação que não é favorável para elas, elas se envolvam com atividades que elas não queriam se envolver, o que força elas a fazer isso é unicamente kama, é unicamente esse desejo, é o desejo hedonista, o desejo egoísta, que está dentro de cada ser vivo. Ele fala, esse é o grande inimigo, esse é o inimigo, né? Aquilo que faz a gente ficar imerso na ignorância, esse desejo da gente se achar que é o controlador, que as coisas giram ao nosso redor, né? Que nós somos o centro. Então as coisas elas existem para nos servir, servir o meu desejo, servir o meu gosto, cumprir os meus propósitos, né? Então nós somos muito importantes. Então nossos problemas são muito importantes. Nossos sentimentos são muito importantes. Então acaba que fica muito importante, então é mais importante do que o outro, os meus problemas. Os meus sentimentos são mais importantes do que o outro, do que o do outro. A minha felicidade é mais importante do que a felicidade do outro, né? Então, isso é o grande problema que a gente tem. E Krishna fala, esse é o grande inimigo que a tudo devora nesse mundo. Ele pilha, ele rouba todas as suas boas qualidades, né? Ele vai pilhando tudo aquilo que a gente adquire de mérito, né? Através de atividades piedosas, espirituais. Krishna fala, esse é o grande inimigo que a tudo devora nesse mundo. Ele fala, ele é o inimigo eterno e ele queima como um fogo. E ele devora tudo nesse mundo aqui. Ele fala, é o seu grande inimigo, é o inimigo que está com você desde sempre, né? E é interessante ele chamar de inimigo porque Arjuna é um guerreiro e está prestes a lutar, né? Então Arjuna tem essa coisa assim, de lutar, de se defender, de proteger, né? As pessoas inocentes. Ele está acostumado com essa linguagem e Krishna usa isso como uma forma de fazer Arjuna entender que o negócio é sério, como que ele tem que se comportar diante do desejo, tem que entender que ele realmente é um inimigo, que é ele que quer o quê? Ele que faz você o quê? Ele faz com que você se veja, se coloque, se encontre numa situação completamente desfavorável. Ele leva você até uma situação que é completamente aversa àquilo que você realmente precisa, àquilo que você deseja, àquilo que você quer. É simplesmente seu hedonismo, é o desejo egoísta. Ele fala, e onde que está esse inimigo? Que é a parte mais importante. Porque se tem um inimigo, eu tenho que saber onde que ele está para eu poder combater ele. Aí Krishna fala, seu inimigo, ele está na sua mente, ele está na sua inteligência e ele está nos seus sentidos. Então, se a gente depende dos nossos sentidos para observar o mundo, a gente depende da nossa mente para meditar nas coisas, a gente depende da nossa inteligência para discernir entre o que é verdade e ilusão, então como que eu vou combater esse inimigo se ele está na minha própria forma que eu tenho de entender o mundo, de captar o mundo, de entender as coisas? Como que eu vou me ver livre desse desejo egoísta? Se na minha própria tentativa de tentar entender um fator, até por exemplo, de tentar entender o conhecimento espiritual,
aquilo ali vai estar passando pelo filtro do meu egoísmo, né? Quando eu for tentar entender a cultura, vai estar passando pelo filtro do meu egoísmo também. Então, como que eu vou me libertar desse egoísmo, né? Se ele está presente ali com você e tudo que a gente está vendo, a gente está captando, a gente está sentindo, está passando pelo filtro do egoísmo. Aí Krishna fala, bom, existe uma forma. E qual é essa forma? Né, de você vencer o seu inimigo? Ele tomou locais estratégicos no seu corpo. Ou seja, você está andando, literalmente você está dormindo com o inimigo. Literalmente. E aí Krishna fala, tem uma maneira de você fazer isso, de você se libertar. E essa maneira qual que é? Você tem que iluminar a sua inteligência com o conhecimento espiritual. Ele fala, só o conhecimento espiritual é o conhecimento que está além desse mundo. É um conhecimento que não foi construído por uma pessoa que está afetada por esse inimigo, que vai fazer com que esse conhecimento esteja passando pelo filtro do seu ego, pelo filtro da sua inteligência contaminada por esse desejo egoísta, pelo filtro dos seus sentimentos, que também com certeza vão estar passando por esse filtro egoísta também. Então, o conhecimento espiritual é algo que vem de fora. É um conhecimento que é um conhecimento metafísico. Não foi construído nesse mundo, não foi construído por uma pessoa, não é produto de uma mente humana. Por isso que é um conhecimento puro. E você entrando em contato com esse conhecimento, recebendo ele de uma pessoa que já venceu o inimigo, então, quando você recebe o conhecimento de um mestre, ele fala que é um tattva-vidya, né? Você vai se aproximar desse vidente da verdade, que está em contato com esse conhecimento revelado, está vivendo ele, e ele vai ser capaz de te dar isso. Aí você vai chegar perto dele e você vai servir de forma amorosa essa pessoa. É uma pessoa que realmente está preocupada com o bem-estar do mundo e você vai ser capaz de receber o conhecimento dele se ele também ficar agradado com você. Ele sentir que você realmente é uma pessoa sincera e ele vai te transmitir aquele conhecimento de bom grado. Junto com isso, ele vai transmitir Bhakti também para você, que é uma das formas que a gente tem de adquirir Bhakti. Na verdade, é a forma que a gente tem de adquirir Bhakti, né, basicamente, é através de uma outra pessoa que possui Bhakti, carrega Bhakti consigo mesmo no seu coração, e aí essa própria Bhakti, essa própria Shakti de Krishna, ela vai ser transferida do coração daquela pessoa que realmente viu em você assim como uma pessoa realmente sincera e ele quer dar aquilo ali para você. Te dar aquilo ali como presente, algo que ninguém pode dar. Só quem realmente é um devoto, uma pessoa realmente sincera, devotada a Deus, ele vai te dar aquilo ali. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, a gente tem que realmente adquirir conhecimento espiritual, conhecimento que não foi criado por uma pessoa, é algo que está de fora desse mundo aqui, para a gente realmente conseguir vencer a ilusão de kama, né, do desejo hedonista, e realmente superar o desejo de desfrutar, de enxergar esse mundo como um campo de recursos para poder satisfazer nossos desejos, né? E aí então ele fala isso, que realmente a meta é a gente oferecer o nosso ímpeto, né, as nossas qualidades, as nossas tendências, renunciar ao desejo de controle, de desfrutar e trocar esse desejo de explorar por um desejo de servir. Então seria o antídoto, né, realmente do egoísmo, o antídoto para a gente parar de viver no mundo do karma, de ficar nascendo e morrendo, o antídoto para a gente parar de ficar, como diz Prahlada Maharaja no Srimad Bhagavatam, a gente parar de ficar mastigando o mastigado, é a gente desenvolver uma atitude de serviço, uma atitude de colaboração, de participação. Como que eu vou desenvolver o amor altruísta? Como que eu vou ser altruísta? Então isso vai consistir a vida espiritual. A gente vai encaminhando então para a meta da vida a partir disso aí. A gente vai trocar a vontade de explorar o egoísmo justamente pelo desejo realmente de servir, que é esse desejo realmente incondicional, de amor incondicional. E aí, quando ele fala isso, então, ele basicamente é isso, né, que está concluindo aqui. Ramananda Rai está dizendo, então, que o Varnashrama, em última análise, por mais que uma pessoa esteja dentro do Varnashrama ainda, ela vai ter que ter essa perspicácia de utilizar, de enxergar o Varnashrama como algo que deve ser oferecido através dessa mentalidade, dessa perspicácia, da gente desenvolver esse sentimento altruísta, de amor altruísta, para poder tirar o nosso desejo egoísta e ser movido justamente pelo altruísmo. E a gente não enxergar o Varnashrama como uma meta, mas sim como algo que vai ser usado para servir a Deus. Aí beleza, aí vai se encaminhando mais perto para a meta última da vida, se a gente consegue fazer isso. Então, é muito interessante isso, né?
Na Ishopanishad é dito assim que no segundo verso da Ishopanishad fala do conceito de Ishavasya, né? O conceito de Ishavasya, que é entender o quê? Que esse mundo ele possui um proprietário. E o próprio ato da gente renunciar, muitas vezes ele pode ser entendido até como uma ilusão. A pessoa ela se acha proprietário de alguma coisa, acha que ela possui alguma coisa e ela vai renunciar a alguma coisa, oferecendo, por exemplo, aquilo ali para Deus. Ah, eu vou chegar e vou pegar algo que eu tenho e eu vou oferecer para Deus, ou oferecer para outra pessoa, né? Então, o que o Upanishad explica nesse verso, que explica o conceito de Ishavasya, né? Fala Ishavasyam idam sarvam yat kincha jagatam jagat tena tyaktena bhunditaha madgrida kashvasidhana. Acho que é isso, tem tanto tempo que eu não recito esse verso, mas acho que é isso mesmo. Que aí fala desse conceito de Ishavasya, que então se a gente entende que a existência ela tem um único a raiz, tem uma única raiz comum, toda a existência tem um ser que é o ser que está controlando tudo, que é de onde vem toda essa existência, que em última análise tudo isso aqui é uma energia de Deus, são transformações das energias dele que estão operando, que estão controlando tudo isso através das suas expansões, energias, ele que mantém tudo. Então, ele é o proprietário de tudo, em última análise. Então, se a gente achar que a gente realmente possui algo e vai oferecer algo para Deus, em certo sentido, isso é uma ilusão, achar que a gente possui algo. Porque a gente já vai estar partindo do princípio de que a gente possui alguma coisa e a gente vai estar esquecendo de que tudo o que existe aqui é de um único ser, é de um único ser supremo. Tudo isso aqui é de um único proprietário supremo, é de um único Ishvara, né? É de um único controlador supremo. Ele é o Ishvara, de fato, né? Então, esse conceito de Ishavasya, ele tenta mostrar o seguinte, que quando a gente renuncia a alguma coisa, não quer dizer que a gente está pegando e dando para Deus algo que ele não possuía antes. Ele só não possuía porque a gente não deu para ele. Ou seja, para Deus possuir aquela maçã, eu vou ter que oferecer aquela maçã para ele. Aí sim, ele vai ser o possuidor daquela maçã. Ele é possuidor de todas as maçãs, de todas as macieiras. Ele é possuidor de toda a terra, onde nasce a maçã, de todo o ar, ele é possuidor do sol, né? É uma própria energia dele, o sol, né? Que faz a fotossíntese da planta, que permite que a árvore realmente cresça e produza ali toda a sua química ali para justamente realizar todo o seu processo ali de crescimento da planta. Ele é dono de toda a água, né? Que é utilizado para a planta se alimentar, todos os sais minerais estão dentro da água, enfim. Krishna é dono de todos os elementos desse mundo aqui. Tudo isso aqui é uma criação dele. Então, se a gente acha que a gente possui alguma coisa e que agora a gente está pegando aquilo ali e dando para ele, isso muitas vezes não, isso pode ser entendido de forma equivocada. Então, o ponto desse verso do Upanishad é mostrar que Deus, que Krishna, ele é o único controlador de todas as coisas, de todas as energias, né? Tudo que existe nesse mundo é uma manifestação da energia dele. Então ele já possui tudo. Então quando a gente está oferecendo algo para Deus, oferecendo algo para Krishna, ele já é o dono daquilo ali. É como uma criancinha que pega o dinheirinho do pai, né? A escola pede o dinheiro para o pai, manda uma cartinha, pede dinheiro para o pai, mandar R$ 10 para o menino, para eles comprarem um material para a criancinha fazer ali um presentinho para dar para o pai no dia dos pais, ou dar para a mãe no dia das mães. Aí ele pega o dinheiro do pai, leva para a escola, dá uma ajeitadinha ali naquele negocinho que comprou para o pai, comprou uma gravata para o pai. Geralmente eles compravam para a mãe, eu lembro, na minha época era o pano de prata, né? Aí a gente chegava na sala de aula e carimbava o pano de prata assim, com umas tintas, que era um carimbo, né? Carimbava umas frutinhas assim no pano de prata, aí dava para a mãe de volta o pano de prata carimbado, né? Que foi pago com o próprio dinheiro da mãe. Só que quando a mãe recebe aquele presente que vem junto com o desenho que a criancinha fez e falando mamãe eu te amo, para a mãe aquilo ali vale muito mais do que R$ 1.000.000, assim. A satisfação que ela tem de ver o seu filho expressando o seu amor por ela, reconhecendo assim, né, o seu amor por ela vê que o sentimento que seu filho sente por ela, para ela não tem nada igual, não existe, não tem pano de prata, não tem gravatinha para o pai, não tem nada disso. Ele quer o amor do seu filho, né? Então, quando uma pessoa, quando um ser humano, ele oferece algo para Deus, a gente vai, igual a gente tem essa prática, né? A gente oferece o nosso alimento. Eu vou oferecer a maçã que eu vou comer para Deus agora. Eu fiz o meu almoço, eu fiz pensando em oferecer para Deus. Eu tenho aqui, igual
tem aqui atrás a deidade, né? Eu venho aqui e ofereço para a deidade, peço para Krishna aceitar aquilo ali. De alguma forma eu tento ter algum tipo de sinceridade, entendendo que ele vai aceitar aquilo ali. No meu nível, assim, no meu nível bem neófito que eu sou, eu tento ter uma sinceridade e eu tenho certeza que alguma porcentagem daquilo ali aceitou, do meu esforço, de eu lembrar dele, do esforço de fazer aquilo ali de algum pouquinho que eu tenho de sentimento, eu oferecer aquilo ali para ele, entendendo que eu quero desenvolver uma relação com ele de amor, quero realmente expressar a minha gratidão, os meus sentimentos que eu tenho por ele, e eu tento fazer isso, inclusive, através daquele elemento que eu estou oferecendo, daquele gesto. Mesma coisa, né? Então, Krishna, Deus, ele não precisa de nada. Ele é autossatisfeito, ele é dono de tudo, ele controla tudo. Então não é que a gente está oferecendo algo para Deus que ele não tem, oferecendo uma comida, está oferecendo um incenso, oferecendo uma flor. O que ele não tem é o nosso livre-arbítrio. Então o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha é o que a gente está oferecendo para ele. É a gente decidir pegar a minha atitude, minha tendência egoísta, fazer com que a minha tendência realmente altruísta, ela prevaleça sobre o egoísmo, e eu vou então renunciar ao meu egoísmo para oferecer o meu altruísmo no lugar para Deus. Então é isso que ele vai aceitar, justamente esse gesto, esse carinho, esse esforço, todo esse sentimento, tudo que está por trás desse gesto. É isso que ele quer, é isso que ele vai aceitar, e isso que vai ser o resultado do nosso ato. De outra forma, a gente está simplesmente colocando um elemento material ali, tentando oferecer para Deus. Isso aí ele não precisa, ele não vai comer aquilo ali. Ele vai receber o seu sentimento. Então, quando a gente faz com sentimento espiritual, ele explica na Bhagavad Gita para Arjuna, ele fala Brahmarpanam, Brahmahavri, Brahmagno. Ele fala que ele aceita que a pessoa que realiza a atividade numa atitude consciente, realmente espiritualmente consciente, aquela atividade ali, ela se torna espiritual também. Ele fala que se torna Brahman. Tudo que é feito com consciência de Brahman, com consciência espiritual, se torna espiritual. Então esse sentimento, esse esforço que a gente tem, é isso que vai ser aceito. Então, por isso que Ramananda Rai citou esse verso, né? Então, que é o verso que Krishna fala na Bhagavad Gita, Yad Karoshi Yadashnasi Yad Juhoshi Dadasyad. Tudo que você fizer, tudo que você oferecer, todo sacrifício que você executar, faz isso como oferenda a mim, né? Porque eu quero quero esse sentimento seu, esse esforço, quero o seu livre-arbítrio, é isso, essa liberdade que eu te dou, você que tem que escolher, porque não existe amor, né? Sem livre-arbítrio. Amor é uma questão de escolha, você quer amar ou não quer amar uma pessoa, você que decide amar ou não. Ninguém pode obrigar a gente, né, a amar, isso não é amor, né? Eu vou colocar uma arma na sua cabeça e falar, você vai me amar agora, tá bom? Você tem 5 segundos para começar a me amar, não existe isso, né? Então, amor vem com livre-arbítrio, e Deus dá o livre-arbítrio como a coisa, assim, manifestação maior da sua misericórdia, do seu amor, a sua característica grandiosa dele, independente. Ele dá o livre-arbítrio para você escolher amar ele, se você quiser. Então, quando a gente faz isso, aí beleza, a gente conseguiu entender o motivo da nossa existência, que é usar a nossa consciência deliberadamente para nos colocarmos realmente de forma altruísta, colaborativa para amar ele. E aí, terminando aqui, esse é o conceito de Shavasya. Só que aí Chaitanya fala o seguinte, Ramananda Rai, beleza, mas isso ainda é externo. Então, se a gente está achando assim, né, não, acabou, aqui não vai ter nada mais além disso, aí o Sr. Chaitanya chega e fala, meu amigo, isso ainda é externo. A meta da vida não se resume a isso. Para a gente ver o nível que o diálogo vai chegar. E, sinceramente, tem um caminho ainda, viu, para esse diálogo terminar. Ramananda Rai ainda vai falar muita coisa, né? Então, assim, é um negócio muito elevado, né? Um negócio assim que, por isso que eu falei que foi a primeira vez que um diálogo de tal quilate foi registrado na história, assim, não existe um diálogo parecido com esse, assim, que foi registrado antes desse, não tem. Isso foi um marco, assim, significativo. Aí o que Ramananda Rai fala? Ele fala, olha só, então desistir dos seus deveres ocupacionais no sistema do Varnashrama é a essência da perfeição. Aí ele vai e fala, os deveres ocupacionais, né, seguir o Dharma dentro de uma sociedade assim, do Varnashrama Dharma, eles são descritos nas escrituras. Mas se alguém analisar esses deveres, ele pode compreender plenamente suas qualidades e os seus defeitos.
e então abandoná-los completamente para prestar serviço a Deus, vai ser a meta da vida. E essa pessoa que fizer isso é considerado um homem de primeira classe. Isso aqui ele está citando um trecho de um texto. Aí ele fala, conforme declarada na Bhagavad Gita, verso 1866, que é um dos versos que quase todo mundo sabe de cor, que é onde Krishna dá sua última instrução para Arjuna, ele fecha o diálogo com Arjuna falando isso. Arjuna, Sarva Dharma Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Ele fala, abandone esses tipos de dharmas que existem aí na sociedade, todos esses rituais, ou seja, né, ele está querendo dizer isso, todos os dharmas, todos esses rituais, todas essas pequenas verdades, todos esses conceitos éticos e morais, simplesmente renda-se a mim. Eu que sou a fonte da ética, eu que sou a fonte da verdade, a fonte da moralidade, eu que sou o objetivo do sacrifício, eu que sou o objetivo do ritual, você tem que se render a mim e não se render ao ritual, não se render a regras, se render a regulações, se render a princípios assim de disciplina. Isso não é a meta da vida, isso não vai fazer você entender a verdade por si só. Você tem que render a sua consciência a mim, tem que ter a mim como o abrigo da sua inteligência, abrigo do seu coração, e não se abrigar nesses elementos, achando que isso é que vai te salvar, isso vai te proteger, isso vai te trazer o alívio das suas aflições, isso vai te trazer a realização da pessoa de Deus. Não, você tem que se render a mim, que conhecer a mim e colocar a mim como foco de tudo que você fizer. Então, se você abandonar tudo isso, simplesmente se render a mim, essa é a meta da vida. E aí esse é o verso principal agora que Ramanandarai usa para corroborar o argumento que ele vai dar aqui. E é isso que ele fala, né? Ele fala então que a meta da vida é essa, é a gente abandonar tudo, desse sentido de abandonar o abrigo nesses fatores, não rejeitar esses valores, os rituais, as disciplinas, mas entender que eles não são a meta, que a meta, Krishna está falando, sou eu. Tanto que Krishna fala, né? Sarva Dharma Parityaja Mamekam Sharanam Vraja Ahantam Sarva Papebhyo Mokshaisha Mimashuchaha. Ele fala, renda-se a mim, ele fala, não temas, eu te protegerei. Então, às vezes a gente pode ficar com medo, né? Que a gente é criado assim dentro de uma tradição que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se comportar dessa maneira. E às vezes a gente fica com medo de ter uma atitude diferente. A gente muitas vezes fica impelido, às vezes, a fazer coisas movido pelo medo. E às vezes a gente é impedido de avançar até nossa prática espiritual, desenvolver uma relação muito mais profunda com Deus, também por esse medo que a gente tem. A gente tem, às vezes, fica com medo de querer mudar, de achar que a gente vai estar fazendo errado, de achar que a gente está fazendo diferente, que não vai agradar a Deus, que é algo que é uma blasfêmia, sei lá, né? Quando eu era jovem eu pensava essas coisas, né? Vou agora começar a buscar Deus de outra forma, que não é na igreja, né? Será? Poxa, mas será que eu vou estar traindo Deus? Eu ficava pensando assim, né? Poxa, mas será que eu vou estar traindo Deus se eu fizer isso? Poxa, Deus, mas eu entendo que você é Deus, que você está em todo lugar. Se eu estou buscando você sinceramente, então eu entendo que você está me guiando, que eu acredito em você. Aí eu comecei a desenvolver um diálogo com Deus e entender que não, eu tenho que ter confiança nele, não é possível, né? Então ele entende, aí eu comecei a entender, né, a psicologia de Deus intuitivamente. Não, eu entendo que ele entende a minha sinceridade, que eu estou buscando ele de forma sincera e que agora eu vou começar a buscar ele de forma sincera, só que eu não quero buscar ele só aqui nessa religião não, aqui na igreja não. Eu acho que posso buscar ele de outras formas, né? Eu estou inclinado a buscar ele de outras formas e ele vai se revelar para mim. Eu sei que ele vai fazer isso porque ele entende a minha sinceridade. E foi isso que eu fiz. Eu me baseei nesse princípio intuitivo, né, de entender que Deus me entendia, né, que estava me ouvindo, que ele entendia a minha sinceridade e foi indo até eu chegar em Krishna, né? Até Krishna chegar até mim, né? Melhor, né? E aí ele fala isso. Então é isso, né? Que ele fala basicamente isso da gente realmente entender que para a pessoa assim desistir do Varnashama nesse sentido, que o Varnashama pode ser uma posição materialista mesmo também, que a gente não precisa seguir ela nesse sentido, que a função realmente é a gente realmente se render, se abrigar em Deus, mesmo, se abrigar em Krishna como a meta, não ficar dependendo, não ficar cativo, não ter a nossa psicologia cativa de elementos de princípios religiosos. Inclusive hoje eu estava ouvindo o curso aqui do Madhurya Kadambini, a Madhurya, minha esposa, está fazendo,
Ela se inscreveu e eu, às vezes, ouço um pouco ali, tô fazendo, às vezes, outra coisa. Aí o Nrsimhananda, que estava dando aula, falou uma coisa, que ele estava explicando sobre a prática espiritual de Vaidhi Bhakti, né? Que é essa prática que a gente tem, da qual a gente depende, que são os princípios, a gente praticar a vida espiritual através de disciplinas, de regras, né? A gente tem uma disciplina espiritual até a nossa prática e a gente realmente depende dessa prática espiritual para nos mantermos firmes na nossa convicção espiritual, manter claro, né, esses propósitos espirituais na nossa vida, a gente se manter conectado, a gente depende disso, porque nós não temos apego espiritual por Krishna, por Deus, não temos apego puro ainda, né? Quer dizer, falando por mim, né? Vou colocar no lugar das pessoas. Tem esse apego ainda de amar a Deus sem precisar de regras, de disciplina. Então, só que aí ele contou uma história, né, que é uma história bem legal de Prabhupada, que com Acharya Deva, né, que é um grande mestre nosso, o Hridayananda Das Goswami, que quando o Hridayananda Das Goswami foi apresentar a filosofia da consciência de Krishna nas universidades, Prabhupada, ele pediu um conselho para Prabhupada sobre como ele deveria fazer isso, e Prabhupada falou: não apresente a consciência de Krishna como um conjunto de regras e regulações, porque você tem que tentar entender a cultura onde você está, então você tem que estudar essa cultura e apresentar a consciência de Krishna segundo a cultura da qual você faz parte. Então você vai utilizar a cultura como um elemento para veicular os princípios e os valores do Dharma, né? Aí, a partir disso que Hridayananda Maharaj, o Charadeva, ele realmente é muito voltado para esse tipo de explanação da consciência de Krishna, das verdades espirituais, sobre a verdade absoluta, entendendo o papel da essência do conhecimento espiritual no meio da sociedade, utilizando aquilo que a cultura tem de relevante, de importante, de bom, como um veículo, né? Como algo para veicular esse conhecimento espiritual, que está além dessa cultura, que está além desses elementos que ele usa. Então, quando aqui Ramanandarai fala isso, que uma pessoa ela rejeita o Varnashrama, rejeita o que essas regras, esse comportamento, essa ética, esse modo de ser, não se abriga nele como a meta da vida, mas faz da devoção a Deus a meta da vida e se abriga em Krishna, ele deixa de seguir o Varnashrama para seguir o que? A rendição a Deus. Não quer dizer que a pessoa está rejeitando, assim, completamente, falando que uma sociedade baseada nesses princípios da organização pelo modo da bondade é algo ruim. Não é que ele está excluindo, não. Ele está mostrando que a meta da vida não é essa, de fato. E que uma pessoa que troca a meta da sua vida, faz da meta da sua vida a rendição a Deus, entende que Ele é a verdade absoluta e que contém todos aqueles valores do Varnashrama Dharma, que por seguir essa verdade absoluta, esse amor por Deus, a gente vai cultivar todos os valores necessários para construir uma sociedade baseada no modo da bondade e muito mais, a pessoa vai deixar então de estar seguindo os princípios do Varnashrama por si só, mas vai estar seguindo a rendição a Deus, que vai incluir todo aquele conhecimento ali, porque é uma verdade absoluta. É uma verdade que contém em si, ela naturalmente contém em si todas aquelas boas qualidades. Isso é um fato, assim, é um fato, né, que a gente entende, a gente lê, a gente estuda, a gente vê, realmente contém tudo aquilo ali, mas não vai entender aquilo ali como algo separado dessa consciência de Deus, da devoção a Deus, né? E é isso. Krishna, então, ele fala com isso, quando ele fala esse verso de se render a ele e não abandonar o Dharma, igual o Ramanandarai citou aqui, justamente como esse ponto. Da gente não se abrigar no karma, não se abrigar em jnana, em conhecimento, em filosofia, não se abrigar na meditação. Então, a gente não depender desses fatores, entender que a consciência de Krishna ela é independente disso tudo, que ela transcende tudo isso, que a gente deve sempre ter a consciência de Deus, essa rendição, a compreensão, a busca para esse contato íntimo com a verdade absoluta, como a guia, como a meta de tudo que a gente vai fazer. E depender dele, não depender dos processos. Mas a gente depende desses processos que, de outra forma, Krishna fala na Bhagavad Gita também. Ele fala, olha, as pessoas autorrealizadas, elas não têm por que seguir esses princípios, seguir essas práticas, essas disciplinas, mas eles não têm por que não seguir também essas práticas e disciplinas. Então, essas pessoas elas seguem, inclusive, para dar o exemplo para outras pessoas e respeitar a toda a estrutura de uma sociedade. Eles não vão ser pessoas completamente, digamos assim, anárquicas, no sentido mais pejorativo do termo, né?
e agir de forma a confundir aquelas pessoas que são menos experientes nesses temas. Não, eles vão incentivar as pessoas a cumprirem, a agirem assim de acordo com a sua natureza, respeitarem o seu karma, fazer do seu karma um elemento que vai conectar elas com a verdade absoluta, né? Então é isso, eu vou terminar por aqui. E aí na próxima semana a gente continua. Aí a Rosângela fez um comentário aqui, verdade, esse medo é perigoso. Foi assim que parei de cantar o Mahamantra até abril deste ano. Eu não lembro que medo que é agora, mas... o medo de seguir Deus, né? A Madura está me lembrando aqui. Medo, às vezes o medo que a gente tem de achar que a gente não está adorando Deus de uma forma correta, né? Você vê que é um negócio que fica no nosso inconsciente mesmo, né? A gente tem medo mesmo, né? A gente aprende a amar Deus, conhecer Deus de uma forma, e a gente acha que Ele só está presente ali dentro daquela estrutura institucional ou religiosa, né? Daquela tradição ali, e esquece que Deus é um princípio transcendental. Por isso que é muito importante, uma coisa que eu fiquei super impressionado quando eu conheci o movimento Hare Krishna, é a maneira tão filosófica assim, como que ele aborda assim nuances do conhecimento espiritual, como que tem traços assim muito lógicos, muito profundos, e como que é muito criterioso a forma de falar da filosofia. Cada vez mais eu vejo isso assim, né, em pessoas que têm muita experiência já, e como que eles apresentam a filosofia espiritual, a consciência de Krishna de forma tão profunda, tão racional também, né, que a gente tem que usar o nosso racional também, né? É uma ferramenta que Deus deu para a gente entender, compreender Ele também. Não só o aspecto emocional, todas essas coisas, né? Mas eu fiquei muito impressionado com isso. E isso realmente me tirou muitas dúvidas, me esclareceu coisas que eu tinha a impressão de que eram verdades, mas eu não tinha uma certeza, assim, digamos assim, de nenhuma tradição espiritual, com uma comprovação, digamos assim, escritural. E quando eu entrei em contato com os Vedas, com a Bhagavad Gita, com o Bhagavata, e eu vi que isso era parte da própria tradição, que as próprias escrituras sagradas falavam essas coisas. Aí eu fiquei impressionado, eu falei, pronto. Aí eu fiquei pensando, pô, onde é que vocês estavam, né? Fiquei muito impressionado. Realmente, esse medo afasta a gente realmente de entender as características de Deus. Por isso que é muito importante a gente estudar, né? A gente buscar mesmo, a gente ter, igual está tendo aqui o Clube do Dharma, é muito legal o Clube do Dharma, super informativo, super criterioso. A gente vê aqui que o Nishin, ele passa de forma super criteriosa o conhecimento, com muita perspicácia, assim. A gente vê que tem muitas pessoas que fazem isso também. O problema é que muitas vezes não é veiculado e a gente não sabe nem como procurar. Esse que é o ponto, né? Muitas vezes a gente não sabe onde procurar. Então a gente fica meio que assim, né? Cambaleando, assim, né? Esperando, fica meio que à mercê do nosso karma, né? Então a gente tem que ter sinceridade. Se a gente tem sinceridade, é um princípio fundamental. A gente tem que querer, ter esse desejo, né? Que os acharyas explicam que o desejo é o primeiro ponto. E talvez é uma das coisas mais importantes, é que vai levar a gente a realmente Krishna a colocar alguém no nosso caminho para poder mostrar para a gente o conhecimento da forma que a gente quer mesmo, assim, com a intensidade que a gente está buscando, com a sinceridade, né? Então a gente tem que ser sincero mesmo que vai aparecer. Krishna está cuidando mesmo. Então tá, gente. Obrigado e a gente se vê semana que vem. Hare Krishna.